Salve, salve, meus amigos! Nesse vídeo falaremos sobre o emulador. Nem precisei me apresentar, já falei meu nome 10 mil vezes, né? E se você está assistindo os vídeos na ordem do MVA, Microsoft Virtual Academy, você sabe que está no primeiro módulo, visão geral do Windows Phone. E aqui falaremos principalmente do emulador. E o emulador, muito mais fácil do que ficar falando sobre ele, é mostrá-lo. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o Visual Studio. Na verdade, minha aplicação já está rodando. Eu vou dar aqui um stop nela para vocês verem desde o início. E eu também estou já com o emulador aberto, o emulador que veio junto com o SDK, certo? Na mesma pastinha lá do SDK, do pacote, eu tenho o emulador. Mas vou até fechá-lo para mostrar o exemplo de uma maneira bem completa. Eu tenho aqui uma aplicação que inclusive está usando Silverlight e XNA. O bom que vocês saberem, né, que eu consigo utilizar as duas tecnologias, isso vocês já sabiam, mas não sei se vocês sabem que na versão agora 7.1 no Mango eu consigo utilizar Silverlight e XNA na mesma aplicação. E não só isso, eu consigo utilizar as duas tecnologias na mesma tela. Isso mesmo. E para quem já conhece as duas tecnologias, sabe o quanto de ganho eu tenho aqui, principalmente de facilidade de criar aplicações, onde o Silverlight muitas vezes ele pode ser muito mais fácil para que você crie sua página, seus botões, seus menus, enquanto que XNA pode ser muito mais interessante para criar ali seus objetos 3D, os seus efeitos de física, né? Câmera, iluminação e tudo mais, aquilo que uma engine rica de 3D e game oferece. Só lembrando também que no Silverlight você consegue fazer 3D, só que é um 3D simulado e não exatamente um 3D real como é no XNA. Isso na versão agora 4.0, que vem com o Mango. Vamos lá. Tenho aqui minha aplicação, eu vou dar um play, eu fechei o emulador, eu gostaria que vocês vissem a integração dele, que é perfeito o Visual Studio com o emulador, após instalar o SDK, que eu tenho aqui como target, né, para que eu faça o deploy da minha aplicação Windows Phone Emulator. E no momento quando eu starto o meu debug aqui, ele já abre como se fosse uma aplicação independente do Visual Studio, porém relacionada. Ele demora um pouquinho a primeira vez que eu starto, mas não é tanto assim. E aí está aí a minha aplicação que eu acabei de fazer utilizando um layout muito simples, né, e já com um botão no meio do meu layout para ir para a página do game. Então aqui como seria a página inicial. E com esse botão, aqui é uma página em Silverlight, indo para essa segunda página, eu tenho uma página que utiliza Silverlight e XNA. Aquela bolinha que vocês estão vendo pingando é feita em XNA e os botões lá de cima em Silverlight. Inclusive eu tenho aqui, eu consigo resetar, que minha bolinha caia novamente e eu consigo dar um quit e voltar para a minha página inicial. Por que que eu selecionei essa aplicação para mostrar o emulador para vocês? Vamos lá. Algumas características básicas do emulador antes da gente entrar em detalhe dessa aplicação. A primeira coisa é, eu tenho meus botões aqui do Windows Phone, como eu teria em qualquer outra aplicação, né, em qualquer outro device, perdão. Eu consigo dar um back, ele automaticamente vai para a página anterior, dando um back novamente. Eu estou voltando aqui para a minha página. Isso pode ser tratado na aplicação de vocês. O ideal é que você tire da memória quais foram as páginas já visitadas pela navegação. E uma vez que o usuário está na página principal da sua aplicação e ele aperta o botão back, que ele possa sair, fechar a sua aplicação, ok? Eu tenho aqui o botão de Start, que eu vou para Home, né, onde eu tenho minha página inicial, Start Screen, aqui do Windows Phone. Minha aplicação já está aqui, instalada. Ela vai ser aberta novamente. E eu tenho meu botão de Search, onde ele abre uma busca dentro do Bing. Então eu vou permitir esse location. Então está aqui o Bing, que inclusive eu estou utilizando, ele está compartilhando a internet do meu computador, como ele está conectado na internet, essa é a imagem do Bing de hoje. Tá ok? Inclusive eu consigo fazer buscas aqui e tudo mais. Vou fazer aqui um teste para que vocês possam visualizar. Ele já está trazendo aqui os meus resultados, tá ok? Então vamos voltar para a minha aplicação aqui no emulador. Como vocês podem ver, é realmente muito parecido, né, com o próprio device em si. Vamos voltar lá para o meu game. Então, além do básico das funções de clique que eu consigo fazer no emulador, tem algumas ferramentas adicionais que eu quero mostrar para vocês, que está aqui do lado direito. Vejam só. Deixa eu posicionar de uma maneira que fique bem interessante. Nessas ferramentas adicionais, o que eu tenho?
O grande destaque, principalmente entre a versão 7.0 e a 7.1, é a possibilidade de utilizar o acelerômetro. Vejam só, essa bolinha que está aqui do lado esquerdo, eu estou simulando como se fosse a gravidade, né? Então ela está caindo e está pingando ali, tá certo que é uma gravidade que não existe, né? A bolinha pinga sem parar, né? Se fosse um físico vendo esse vídeo, ele ia falar que física é essa, no planeta Terra não é, né? Mas só para o meu exemplo vai servir muito bem. Então eu tenho aqui de ferramentas adicionais uma aba de acelerômetro, onde eu consigo simular realmente o sensor. Então vejam só o que eu vou fazer com o telefone. Olha lá minha bolinha indo para o lado esquerdo e para o lado direito. Como se eu estivesse deitando o meu telefone. Isso é muito interessante. Então, muitas pessoas, quando falavam do emulador, diziam: "Não, mas eu não consigo, né, utilizar a parte do acelerômetro, né, essa parte de interação, de orientação." Olha só, agora com as ferramentas adicionais, com a versão 7.1, você consegue fazer esse tipo de teste. Inclusive, eu tenho um 3D aqui, eu não giro só na horizontal ou na vertical, né? Só eu consigo girar aqui nos 3 eixos. Tá ok, pessoal? Vocês estão vendo ali X, Y e Z sendo alterado. Além disso, aqui embaixo eu consigo, além do formato, né, como o telefone está aparentemente, né, como ele inicia a minha aplicação para que eu possa fazer a simulação aqui de giro e tudo mais, além de fazer esse tipo de teste, eu também consigo simular alguns movimentos já pré-definidos, e entre eles eu tenho o que é o shake. Então eu dou um play, ele automaticamente está passando uma série de parâmetros ali, mudando as orientações em X, Y e Z, né, definindo como se fosse realmente uma chacoalhada, quer dizer, já foi um movimento pré-definido pela equipe de engenharia que definiu, que criou essa feature, essa característica da ferramenta para que eu testasse, né, esse tipo de característica aqui da minha aplicação também. Bom, além de testar o acelerômetro, eu tenho uma aba aqui de location, onde eu testo o quê? O meu GPS. Então eu simulo como se eu estivesse passando parâmetros do GPS para o telefone. Então, olha só, um emulador cada vez mais rico, né, cada vez precisando realmente menos de um device real. Como nós já falamos, não substitui 100%, né, mas realmente eu consigo aqui fazer uma série de testes, né, simulando real o meu device. Então, estou fazendo algumas brincadeiras aqui. Eu estou aqui no Brasil, e qual é a brincadeira que eu vou fazer? Eu selecionei um determinado ponto, eu vou colocar aqui um ponto 2, um ponto 3 e um ponto 4, como se fosse um deslocamento. É isso mesmo, pessoal, como se eu estivesse fazendo um deslocamento com o meu telefone por esses pontos que eu selecionei ali, Goiás, Brasília, Bahia. Eu cliquei nesses itens e eu vou passando os parâmetros destes itens para o meu telefone. Então, estou simulando que eu tivesse realmente um device real, né? Realmente o dispositivo existisse dentro do meu emulador e eu estivesse passando esses parâmetros para ele. Que inclusive eu tenho os pontos aqui em latitude e longitude, né? Todos que ficam gravados. Então, eu realmente consigo fazer uma simulação de deslocamento. Inclusive, eu consigo definir aqui, eu seleciono live e eu defino o intervalo de tempo, então, por exemplo, de 3 segundos, e eu vou dar um play. E as ferramentas adicionais nessa aba localização vai simular como que eu esteja passando realmente por todos esses pontos. Obviamente, se eu estivesse passando por todos esses pontos, eu estaria com um super jato do futuro de super velocidade, né? Mas só como exemplo também, vocês puderem identificar como eu simulo aqui um GPS dentro do meu emulador, ok? E além disso, caso vocês criem uma rotina realmente de verdade, não essa rotina futurística, quase um veículo espacial que eu acabei de criar nesse momento, vocês também podem definir uma rotina um pouco mais óbvia, mais real e gravar esses dados. E depois de gravar esses dados, até vou mostrar para vocês como exemplo. Vou salvar aqui em Locations, ele salva um arquivo do tipo XML, vou dar um save nele, e em qualquer momento eu consigo carregar esse arquivo XML, e automaticamente ele vai me mostrar ali o que eu já havia definido dentro do meu GPS. Maravilha!
para finalizar, nas ferramentas adicionais, eu vou mostrar para vocês a possibilidade de screenshot. Por que que screenshot é importante? Você vai utilizar essa ferramenta para submeter, para adquirir arquivos de imagem na hora de submeter sua aplicação no Marketplace, eles serão necessários. Se vocês vão ver lá no módulo 4, quais são os caminhos, né, para publicar aplicações e games no Marketplace, e um dos passo a passo, né, um dos steps que você precisa passar é exatamente a submissão de screenshot. Então eu consigo capturar, ele vai me dizer aqui nesse momento que eu tenho minha resolução está razoavelmente baixa, e ele pede para o level ser setado em 100%, para que eu deixe 100%, ele está 50%, para que eu tenha mais qualidade. Então a ferramenta também tem zoom. Eu consigo clicar na minha lupa, selecionar aqui o zoom, meu telefone ficou gigante, que eu estou usando uma resolução baixa para fazer essa demonstração para vocês, mas agora o meu Capture vai funcionar, e aí eu consigo salvar, né, com uma extensão aqui, PNG, para submeter para o Marketplace. Beleza, meus amigos? Bom, era isso que eu tinha para mostrar nesse vídeo. Agora vocês sabem exatamente como funciona o emulador, sabe das ferramentas adicionais, possibilidade de utilizar acelerômetro, location, tirar screenshot e fazer testes aí na sua aplicação sem necessariamente ter que comprar um device, né, um telefone real nos primeiros dias de testes aí da sua aplicação. Mas com certeza você vai ficar tão apaixonado, né, por esse desenvolvimento que dificilmente você não vai adquirir um telefone e querer testar sua aplicação em um telefone real nas suas mãos. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado